Por que os alunos leem tão mal? É verdade que não há uma resposta simples para essa questão, mas podemos levantar algumas hipóteses a respeito. Primeiramente, é preciso levar em conta que o que é que eles leem? Quais são os textos que eles leem? A segunda questão é como que esses textos são trabalhados. Por exemplo, na escola, como é desenvolvido um trabalho de leitura? É verdade que as crianças, muitas delas têm pouco acesso a livros, a revistas, a jornais, e a escola acaba sendo quase que a única fonte de textos para a leitura. Então, é muito importante que os textos selecionados para o trabalho de leitura em sala de aula sejam da melhor qualidade possível. Então, acho que esse é o primeiro ponto a destacar. É importante ter um bom material nas mãos para o trabalho, com textos e gêneros variados, com fábulas, com contos maravilhosos, com contos e crônicas, com poemas, com parlendas, com trovas, com mais variados tipos de gênero. E eu incluiria aí também um trabalho com textos não verbais, que também são instrutivos. Por exemplo, um trabalho com cartoon, um trabalho com quadrinho, né, que na verdade é uma linguagem mista, um trabalho com pintura e, por que não, um trabalho com filmes, com cinema. Esse conjunto de textos, né, quer dizer, essa grande variedade de textos verbais, não verbais, mistos, que fazem parte dessa cultura letrada, já são um bom ponto de partida para o trabalho. A segunda questão é como que esse trabalho é desenvolvido em sala de aula. É tradicional na escola ela se preocupar basicamente com duas habilidades, a identificação e a classificação. No terreno da leitura, é muito comum haver perguntas a respeito do texto que demandem uma identificação ou uma mera localização de informações a respeito do texto. Então, por exemplo, se a personagem de uma determinada história foi à feira, pergunta-se aonde foi a personagem. Então, esse é o tipo da operação cognitiva, mental, muito pobre, né? E eu penso que muito do insucesso da leitura na escola e da qualidade desse trabalho de leitura se deva a esse grau baixo de exigência de nós próprios educadores. Eu penso que um bom trabalho de leitura deva levar em conta as habilidades de leitura, que alguns chamam também de esquemas de ação ou de operações cognitivas, isto é, aquelas chamadas comandas, né, como por exemplo, identifique, que é uma delas que é necessária também, é importante, mas não é a única. Então, identifique, relacione, compare, explique, infira, deduza. Todas essas operações têm de estar muito claras para o professor e para o aluno, pois são elas que levam, na verdade, a criança e o jovem a penetrarem na leitura, penetrarem no texto de uma forma direcionada, de uma forma orientada. Ou seja, quando o professor pede compare, ele está pedindo, na verdade, que a criança identifique num texto e no outro, que será comparado, elementos comuns e diferentes. E a criança deve dizer aquilo que há de comum e de não comum entre os textos. O professor não pode, por exemplo, se contentar apenas com uma resposta que diga o texto 1 é de tal maneira e o texto 2 é de tal maneira. E em nenhum momento se aproximam os textos. Ora, isso não é comparar, é fazer uma espécie de paráfrase de cada um dos textos sem que haja entre eles um cruzamento. Então, são questões como essa, a meu ver, que precisam ser pensadas por nós. As habilidades de leitura nunca foram levadas a sério na escola, nunca foram pensadas, na verdade, como conteúdo escolar. Nós pensamos em substantivo, pensamos em adjetivo, pensamos em variedade de textos pelos gêneros, mas não pensamos que a leitura demanda também determinadas operações que são, elas em si próprias, são também uma espécie de conteúdo, são também uma aprendizagem necessária. Lá vem o Juca cá, de perna torta, tá, dançando a valsa, sá, com a maricota, tá. Portanto, eu acho que o problema da leitura no Brasil tem jeito sim. Eu acho que se resolve o problema com uma grande variedade de textos e gêneros, verbais, não verbais, como eu disse,
Então, trabalhando com cinema, trabalhando com pintura, com cartoon, com quadrinho, com fábula, com conto, com poesia, com os mais variados gêneros, mas trabalhando não apenas por trabalhar, mas trabalhando de uma forma consistente, coerente, pensada, organizada, explorando as habilidades, das mais simples às mais complexas. Eu acho que dessa forma a criança brasileira vai alcançar, em sua grande maioria, aquela condição que nós tanto desejamos, que é a condição de nível adequado.